Pois é, gente, dei assim a sumida, mas essa sumida agora foi estratégica, tá? É porque assim, eu tava esperando assim ficar mais próximo dos festejos, né, de Nossa Senhora dos Remédios para poder fazer esse vídeo de hoje. Aí eu vou fazer esse daqui e depois não vou demorar muito, tá? Para poder fazer o que eu quero chegar lá, porque aqui é tipo assim a introdução do próximo vídeo, tá? Então, assim, aproveitando o embalo, né, das festividades de Nossa Senhora dos Remédios, que é a nossa amada padroeira, né, aqui da cidade de Piripiri, eu vou falar, assim, dos nossos santos, tá? Que é o Calixto e a Maria da Graça, né? Não são santos reconhecidos pelo Vaticano, mas são santos aqui para a nossa cidade, né? Então, assim, tem mesmo a devoção como se fosse um santo reconhecido pelo o Vaticano, né? Então, vamos pegar assim um embalo, começar a introdução para o vídeo principal, que é o próximo vídeo que eu vou postar, tá bom? Então, assim, só para incentivar a Bilinha a continuar contando um pouco da nossa história para você, deixa o likezinho, tá aí. Fuxica pros amigos também que tem esse canal aqui, tá? Então, bora lá. Vou logo falando aqui, eu acho que vai ficar um vídeo longo, mas vai valer a pena assistir, viu? Bom, o ano era 1932, a cidade Piripiri, Piauí. Então, o ano de 1932 foi um ano de desagradáveis acontecimentos. Piripiri perdeu vários filhos, alguns desconhecidos e outros que deixaram sua marca na história do município, né? Como o João de Freitas e Silva, que não sei se era neto ou bisneto do padre Freitas ou padre Domingos, é tudo a mesma pessoa. Achei uma fonte que dizia que era neto, achei uma fonte que dizia que era bisneto, mas, enfim, era parente do padre Domingos. E também nos deixou, né, o Coronel Tomás Rebelo, né, mais conhecido como Avenida Tomás Rebelo, e a filha dele, a Cassiana Rocha. Eu antigamente só chamava Cassiana da Rocha. Não sei porque eu complicava a vida da mulher. O ano de 1932 também ficou conhecido como o ano de uma das piores secas, né, que o Piauí enfrentou, talvez até maior do que as secas de 1876 e da famosa seca de 1915. Mas foi nesse cenário de penúria que se inicia uma bonita história de devoção e fé, que é essa que eu vou contar-lhes a partir de agora. Calixto, quem nunca ouviu falar de Calixto aqui em Piripiri? Pois é, o Calixto, que era um pacato cidadão que residia na zona rural de Piripiri, era, apesar de pobre, uma pessoa caridosa. Naquele verão de 1932, o Calixto convida seu cunhado para acompanhá-lo a uma pequena viagem a Periperi, né, a cidade. Calixto sentia fortes dores na região do estômago e, por isso, evitava andar sozinho. O motivo do deslocamento do interior para a rua, né, como a gente chama o centro da cidade, né, como é chamado o centro, era para fazer algumas compras para mantimentos
para o sustento de sua família, né? Então, assim, o Calixto chamou o cunhado dele para ir para a rua para fazer compra, que é como a gente chama o supermercado, né? Ele foi para a rua para fazer compra. Aí a gente entende, né, que ele está no centro, no supermercado. É desse jeito assim, viu, que a gente se entende em Piripiri. Aí, na volta, o Calixto, sentindo fortes dores, né, como eu falei, né, ele tinha fortes dores na região estomacal. Então, ele sentindo essas fortes dores, ele pede para o cunhado levar a parte dele das compras, né, a parte dele das compras, porque ele ia para descansar. E assim que melhorasse, ele seguiria para o rumo de casa. Aí o cunhado, não vendo problema nenhum nisso, pegou, né, as comprinhas do Calixto, botou debaixo do braço, seguiu o rumo da venta, né? Foi-se embora. Então, assim, o cunhado obedece o pedido de Calixto e faz o caminho de volta para casa, né? Deixando o Calixto sobre a penúmbria de um criuli, né? Criuli é uma árvore frutífera que é nativa aqui da região. Aí, melhorando um pouco, o Calixto deixa o local onde estava, né? Debaixo desse criuli, seguindo em direção a uma mata de criuli. Já deixou um para ir para debaixo de vários criulis. E lá, parando mais uma vez, já acometido, né, por uma dor muito grande, né, uma dor lacinante, uma dor muito forte, e mais com sede e mais com fome, Calixto não resistiu muito tempo, né, mas como é mesmo que resiste, né, então nos deixou. O cunhado, estranhando, né, a demora, retorna lá aliás, ao primeiro criuli, né? Onde ele tinha deixado o Calixto. Mas não encontra, né? Porque ele já tinha ido lá para onde tinha mais, né? Criuli, lá para a mata de criuli. Mas ele chega lá e ele ainda sai, né? Caminhando, dando voltas, procurando e tudo, até que ele desiste. Então, próximo a essa mata de criuli, morava Dona Maria Generosa. Que aí vocês vão ver como é que uma coisa liga a outra, viu? Que era a mãe do adolescente Antônio Generosa. A humilde casa de Dona Maria Generosa foi levantada no local onde hoje está construído o prédio da extinta Cibrazen, viu, ali pro rumo de quem vai para o estádio, perto ali do Comercial Carvalho. Antônio Gomes da Silva, ou Antônio Generosa, com então 15 anos de idade, ele caçava de baladeira, né, com o estilinguezinho, né, quem não conhece uma baladeira aqui em Piripiri, né, minha gente, próximo à casa dele, que é ali onde era, ali aonde era a Sebrazen. Não existe mais nem a casa e o armazém já tá quase caindo, enfim, mas naquele quarteirão ali. Então, ele pega ele estava caçando, né, passarinhos, ele acertou um passarinho com a baladeira e o Antônio vai à procura do passarinho, né, lá da pequena ave, mas não a encontra. Então, assim como o cunhado do Calixto, né, o Antônio também resolve ir mais adiante, né, em direção ao quê? A mata de criuli, né, que hoje em dia, nessa mata de criuli é onde hoje em dia é o Comercial Carvalho, né, aquele quarteirão do Comercial Carvalho, era aonde ficava essa mata de criuli, que tanto o Calixto quanto o Antônio entraram. Aí, quando
ele sente um forte cheiro desagradável. Ao se aproximar do local, depara-se com o corpo de Calisto, já em estado de decomposição, e conta-se que os urubus já estavam, inclusive, até furando o corpo de Calisto, né? Se alimentando do corpo do Calisto. Então, como era costume naquela época, né, em 1932, os presos enterraram o corpo do Calisto, né? O seu corpo, ele foi sepultado no mesmo local onde foi encontrado, ou seja, lá onde hoje em dia é o Comercial Carvalho. Então, toda vez que você for lá no Comercial Carvalho, faz uma oraçãozinha pro Calisto, né? Que ele tá lá, né? Olhando por nós lá, né? Então, no local não havia ruas naquela época, né? Era uma mata de crioulim naquela época. Só tinha alguns estreitos, né? Caminhos, ali aquele caminhozinho que sempre tem, né? Assim, só a faixazinha. E caminhos estreitos e veredas, né? Pelos quais transitavam poucas pessoas, né? Porque ali naquela época, em 1932, lá não era movimentado como hoje em dia é, né? Lá para começar, não era nem o centro da cidade, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, era uma área longuíssima do centro da cidade, né? E hoje em dia é o centro da cidade. Então, assim, o exato local onde Calisto faleceu atualmente, viu? Fica próximo à margem da rua Coronel Antônio Coelho, e a poucos metros da esquina da referida rua, né, da rua Coronel Antônio Coelho, com a rua Diógenes Coelho. Agora, não me pergunte qual é exatamente esse cruzamento, porque eu só sei que é perto do Comercial Carvalho, né, já que dizem que essa mata de criouli era onde estava o Comercial Carvalho, pois então é uma daquelas 4 ruas ali que tem ao redor do Comercial Carvalho. Aí tem que olhar ali nas placas, né, para poder ver. Porque eu não sei, eu só sei me basear por ponto de referência, não sei. Não me diga rua de nada não, só me diga assim, perto de tal coisa. Aí eu sei chegar, mas me dizer assim, moro na rua fulano de tal que não sei o que, isso não sei. Só me situo por pontos de referências. Então, o local do túmulo foi, né, assim, lá aquela mata de criouli. O local do túmulo foi, em pouco tempo, bastante frequentado por devotos, que depositavam oferendas e ex-votos. Gente, esse ex-voto nada tem a ver com política, viu? Nada a ver. Ex-votos são porque bila também é cultura. Então, eu digo-lhes que ex-votos são quadros, placas com inscrições, figuras esculpidas em madeira ou cera representando partes do corpo humano, etc. Assim, aquele negócio que você faz uma promessa, você quebrou o braço, aí você faz a promessa, né? Calisto, se meu braço não tiver nada, não for nada grave, tudo, eu deixo lá pra ti uma réplica do meu braço. Aí tu tira o gesso, o braço tá bonzinho, né? O Calisto te escutou, então tu vai lá no local dele, né? Que ele tá lá, e tu deixa uma imagem esculpida de madeira do teu braço lá. Esse é um ex-voto, né? Que tu deixou lá para ele agradecendo a ele por ele ter te ouvido, né? E que se colocam, né, numa igreja ou capela para pagamentos de promessa ou em agradecimento a uma graça alcançada, viu? Então, isso é o ex-voto. Aí o pessoal também rezavam e saltavam até foguetes, né? Graças a Deus, hoje aqui em Piripiri não se pode mais saltar foguetes, né? Por causa dos animais, que foguete estressa animal. Graças a Deus. Então, assim, o fluxo de pessoas era maior nas segunda-feiras. Mas por que segunda-feira? Porque possivelmente
deve ter sido o dia em que o Calixto foi sepultado. Então o pessoal gosta mais de ir às segundas por causa deste babado. A Corina Rodrigues da Silva, que é filha do senhor Joaquim Rodrigues da Silva, que era conhecido como Joaquim Bicudo, né, que infelizmente já faleceu, ela cansou de ouvir seu Joaquim contar, aliás, essa história, né? Segundo a dona Corina, seu pai era amigo de Calixto e de seu Antônio Generosa, o rapaz que encontrou o corpo do Calixto. Ela sempre ouvia seu Joaquim comentar que Calixto não bebia bebidas alcoólicas, porque, assim, forte dor na região do estômago pode ser cirrose, algo que faz a pessoa ter cirrose, bebida alcoólica, né? Mas possivelmente poderia também ser um CA, né? Ou até mesmo cirrose, né? Muita gente que também não bebe tem cirrose, né? Enfim, foi algum problema de saúde que ele tinha nessa região, mas nessa época já descartaram a cirrose por causa de bebida, né? Então, a Corina, ela não consegue lembrar o nome do cunhado de Calixto, nem da esposa do cunhado de Calixto, viu? Mas ouviu seu pai dizer que a esposa do Calixto, a viúva, né, do Calixto, ela só visitou o túmulo na visita de 1 ano. Quando fez 1 ano que ela ficou viúva, foi que ela foi no túmulo do marido. Ela também não recorda o nome do interior que o Calixto morava, né? Que ele saiu de lá e veio para cá, para a rua, para fazer compras, e ela não lembra também o nome do interior onde ele residia. Tá? Mas ela sabe que é aqui de Piripiri. Tá? Um fato interessante. Dentre várias graças e milagres alcançados, tá, por quem fez promessas ao santo Calixto, foi a do recruta Horácio Luiz de Melo, que já faleceu. A história a seguir é contada por dona Corina e pela dona Mazé Melo, tá, que é filha de seu patriota e irmã de Horácio. Bom, ela conta que o Horácio Luiz de Melo, ele servia o exército lá em Teresina, quando foi acusado pelo desaparecimento de uma arma. O recruta foi ameaçado de todas as formas por seu comandante, mesmo negando a autoria do referido furto. O comandante deu um último prazo para o desvalido recruta na manhã seguinte, tá? Para o recruta dizer: eu peguei a arma, só que ele não tinha pego, então ele não ia dizer que não pegou, né? Então, na manhã seguinte, ele seria submetido a um interrogatório, tá? E por ocasião, se não confessasse, sofreria terríveis consequências. Então ele já sabia que este interrogatório não seria coisa boa. O Patriotino Benício de Melo, o seu patriota, pai de Horácio, lembra-se dos milagres atribuídos ao santo de Piripiri. Faz um apelo à alma do Calixto, que se o filho escapasse daquela enrascada, ele construiria um cruzeiro
e uma casinha para poder guardar as oferendas e ex-votos depositados no local onde era o túmulo do Calixto. Na manhã seguinte, né, na manhã do interrogatório, na manhã seguinte à promessa, aparecem 2 soldados para conduzirem Horácio à presença do irado comandante. Penalizado com a situação do recruta e com uma forte crise de consciência, um cabo do exército devolve a arma ao comandante, assumindo o furto do objeto. Desgostoso com o constrangimento pelo qual passaram, né? Lógico, Horácio abandona o sonho de seguir carreira militar e volta para cá, para Piripiri. Em nossa cidade, o seu patriota cumpre o que prometeu a Calixto e constrói no local de sua sepultura um cruzeiro e uma casinha, que infelizmente não existem mais, né? Porque hoje em dia está o Comercial Carvalho lá. O prefeito, na época, né, Jonatas Melo, que nasceu no mesmo ano do falecimento de Calixto, ou seja, em 1932, por ocasião de sua segunda administração como prefeito, faz uma doação do terreno onde estava sepultado o corpo de Calixto a um senhor que não se sabe quem é, né? Porque não teve o nome divulgado, tá? Ele não quis dizer o nome, né? Cujo nome será omitido. Essa pessoa, né? Esse senhor, ele nega que o túmulo estivesse no local de sua casa, né? Que o túmulo fosse aonde era a casa dele. Mas o certo é que, mesmo que à medida que as casas foram sendo construídas em direção à esquina contrária, ele disse que a casa dele não estava onde era a sepultura. Então a casa dele estava onde? Eu não lembro de ter casa construída ali naquele quarteirão, não. Enfim, né, ele nega que o túmulo estivesse no local de sua casa. Eu cresci, aquele terreno ali era inclusive onde era o Parque nos Festejos antigamente, né? Não lembro de ter casa ali, não. Não é no local de sua casa, mas o certo mesmo é que, à medida que as casas foram sendo construídas, as oferendas e ex-votos iam sendo empurrados, ainda continuo não lembrando de nenhuma casa por ali, em direção à esquina contrária. A esquina contrária é na rua Coronel Antônio Coelho com a rua Licinho de Brito Melo, ou seja, é uma das 4 esquinas lá do Comercial Carvalho. Não sei qual, mas é uma delas, né, porque estava ali. Então, não existem mais, né, nem o cruzeiro e nem a casinha. Hoje existe um supermercado. Hoje, a cruz e ex-votos estão sobre a sombra frondosa de uma castanhola plantada na lateral oeste da rua Licinho de Melo Brito, atrás do prédio do novo complexo de delegacias de Piripiri. Agora, achei. Não é ali, hoje em dia não é mais ali nas redondezas do supermercado, agora é atrás da delegacia. Viu como eu não me situo com o nome de rua? Só me situo se tiver um ponto de referência, porque agora eu me achei. Agora eu sei onde é que está o santuário do Calixto, né? Em junho de 2004, o casal Olímpio e Verbena Nogueira mudam-se para sua casa nova, construída no lado oposto da rua, de frente ao túmulo itinerante do Calixto. Ou seja, a Verbena e o Olímpio, eles se mudam para a frente dessa castanhola que fica
atrás do complexo de delegacia, viu? Ali no centro, perto do Carvalho. Agora eu já estou começando a me situar. Com a construção do muro do prédio do complexo de delegacias, o local, né, de culto do Calixto é preservado, então ele continua lá, viu? A castanhola continua lá. A Verbena Nogueira, que ela é uma pessoa interessada e fascinada com a história do Calixto, que realmente estamos vendo que é muito interessante, ela procurou o pároco na época, né, que era o Frei Fernandes, que no dia 18 de fevereiro de 2004, ele realizou a bênção do Memorial Milagroso Calixto. E adivinha que dia da semana era? Segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, foi realizado o primeiro terço, né? Segunda-feira, porque foi o dia que possivelmente ele foi sepultado. A verbena lembra que no dia da bênção houve forte chuva e a rua Licinho de Melo, de Brito Melo, né, que é a rua da casa dela, e da Castanhola, onde está o Memorial Milagroso Calixto, né? Foi a bênção, acabou, né? A rua ficou alagada e a bênção do memorial foi realizada no terraço da sua casa, né? Que é voltada para o local de devoção, fica de frente à Castanhola lá, né? Em 2015, comemorou-se no período de 25 de outubro a 2 de novembro o primeiro novenário de finados, né? A festa do Memorial Milagroso Calixto, tá? Assim, os festejos do Milagroso Calixto, assim como nós temos os festejos de Nossa Senhora dos Remédios. Em 2005 foi festejado também, teve também os festejos do Glorioso Calixto, né? Então, essa é a história do nosso santo de Piripiri, né? Que, como eu disse, né, não é reconhecido pelo Vaticano, mas é reconhecido no coração de várias pessoas, né? Então, agora nós vamos para outra santa, que também não é Nossa Senhora dos Remédios e também não é reconhecida pelo Vaticano, assim como o Calixto. Mas vamos falar também dela. Bom, você já reparou, assim, quando você está voltando de Teresina, entre o posto da PRF e ali o Chico Jovem, né, você tá voltando de Teresina, então à sua direita você vai ver uma casinha, assim, o telhado de uma casinha branca ali na margem da estrada, né? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Em data imprecisa, só se sabe que foi nos anos 1970, mas a data mesmo, assim, foi no dia tal, não se sabe. Um ônibus, tá? Alguns diziam que era da Marimbá, né? Da Marimbá. Enfim, alguns diziam que era da Marimbá, outros diziam que não tinha empresa, né? Mas assim, né? Um ônibus procedente de Parnaíba com destino a Teresina sofreu gravíssimo acidente na BR-343 aqui em Piripiri, que fica entre o atual balão do Chico Jovem e o posto da Polícia Rodoviária Federal, né? É aquele tetinho branco que está ali embaixo da margem da estrada. Tá? Então, assim, dentre os passageiros sinistrados, né, assim, os passageiros mortos, estavam a jovem parnaibana Maria das Graças, que tinha 16 anos. E ia a Teresina dar assistência a uma irmã que havia tido filho, né? Estava em resguardo, como a gente diz.
Então você já se situou, né? Tem até, tipo, também um santuário para ela ali, né? Naquela casinha. Tá, então, assim, procedido os primeiros socorros lá no local, né, do acidente, com corpos mutilados e presos, as ferragens daquela cena mesmo de filme de terror, né, de premonição, encontrou-se, já sem vida, a jovem, né, a garota Maria das Graças, totalmente desfigurada pelo impacto e pelos ferros retorcidos, não sendo possível transportá-la para a sua cidade natal, Parnaíba. Então foi improvisado o seu enterro no cemitério São Francisco, aqui em Piripiri, aquele atrás da companhia. Resgatando pessoalmente o ocorrido, né, pesquisando tudo, o historiador Evoaldo Andrade, ele referindo-se às pessoas de Piripiri que atenderam aos acidentados, né, que estiveram presentes no acidente. A Anita Moraes, ela revela que Maria das Graças e sua irmã vinham no ônibus da Maribá, que capotou no lugar onde fica lá a casinha dela, né? A casinha dela toda construída lá, tipo um santuáriozinho mesmo. Todos os passageiros foram levados para o posto de saúde em que o Dr. Bandeira era o médico e o seu Onias, que é o pai da Anita, né, era o enfermeiro. O seu Onias e a sua esposa, a parteira Odília, fizeram a limpeza dos corpos. Algumas pessoas sobreviveram, entre elas a irmã da Maria das Graças, que foi levada para a casa de Dona Maria Cornélio, que já faleceu, que era a mãe da professora Nilsa Araújo. Os parentes da Maria das Graças levaram sua irmã, né, para Parnaíba. Mas o corpo de Maria das Graças foi sepultado aqui no cemitério São Francisco. Com o decorrer do tempo, né, com o passar do tempo, a comoção com a trágica morte da garota não cessou e populares passaram a acender velas no local do acidente. Dizem que milagres se sucederam com várias pessoas que ali fizeram suas preces. Então, tomaram a atitude de, no local do acidente, construir uma capela em homenagem a Maria das Graças, que passou a ser objeto de romarias e preces, sendo sempre visitada por inúmeros devotos. Uma pessoa, dentre muitas que alcançaram milagres, mandou fazer o túmulo em sua homenagem. Recentemente, o túmulo foi restaurado. E na troca, lá dos azulejos, né, a placa com as datas de nascimento e falecimento, né, o dia do acidente, foi quebrada em minúsculos pedaços, né, perdendo-se assim importantes afirmações, como inclusive, né, o dia desse trágico acidente. Com o nome da garota era Maria das Graças, o nome ligou-se, né, à imagem da santa, né, Maria das Graças, foi homônimo dado à capela. Então, a capela lá é também para Nossa Senhora das Graças, tá?
A capela, ela é repartida em 2 compartimentos. No deles estão livros, cadernos, né, que são de estudantes que vão lá pedir a ajuda, né, da Maria das Graças, né, que é devoção dos estudantes, e tem também o ex-votos, tem a garrafa d'água, tem imagens, né, de Nossa Senhora das Graças, velas e etc. No segundo compartimento, que é até maior, além disso tudo, tem um cenotáfio, né, que é um túmulo. Um túmulo que é, assim, é como se fosse um túmulo vazio, né? Bila também a cultura explica para vocês. É assim, é construído um túmulo, mas o corpo não está enterrado naquele túmulo, né? Por isso que tem esse nome complicado. Tá? E assim, já que a garota foi enterrada no cemitério de Piripiri e não ali, alguns supõem, pela presença do dito monumento, né? Acham que é melhor rezar lá do que no túmulo mesmo, lá no cemitério São Francisco. Retratos de crianças nas paredes parecem, né, agradecer alguma graça alcançada. Então as pessoas vão lá nessa casinha, né, nesse santuáriozinho, pedir para ela lá. Na verdade, não se sabe muito nem sobre a Maria das Graças e nem sobre o acidente propriamente dito, né? Como foi dito, né, lá na reforma, os azulejos quebravam, então não se sabe nem o dia certo que ocorreu esse acidente. Lá vai eu caindo para trás. E nem, só se sabe assim, né, que foi na década de 70, porque também não se sabe o ano exato. Também não sabemos as circunstâncias do acidente, né, se foi um choque com outro veículo, se foi um tombamento do ônibus por motivos diversos, se foi mesmo a empresa Marimbá, né, porque a empresa Marimbá, ela fazia a linha Parnaíba-Teresina, porém, né, o seu Gesso, que na época era vivo, mas infelizmente já nos deixou, ele disse que, na verdade, o acidente não foi de Parnaíba para Teresina, foi ao contrário, foi de Teresina para Parnaíba, né? Então, assim, o santuário, inclusive, está do lado certo mesmo, no local certo, lá do acidente, né? Segundo ele contava, né? Que era um ônibus tipo misto, né? Então, assim, o que é um ônibus tipo misto? É um ônibus que ele pode ter 2 significados. O primeiro significado, que é um veículo que transporta ao mesmo tempo passageiros e cargas, né? Como assim uma Hilux, né? Por dentro vão passageiros, aí na caçamba, né? Como a gente chama, na carroceria vai as malas, né? Vai a carga. Ou pode ser um ônibus de passageiro que oferece conforto em mais de uma categoria, né? Combinando características de ônibus convencionais, executivos ou leitos em um único veículo, tá? Então, isso é o chamado ônibus tipo misto, né? Então, não se sabe também se era esse jeito, né? E se realmente qual era o itinerário que ele seguia, né? Se era Parnaíba-Teresina ou Teresina-Parnaíba, né? Então não se sabe se a Maria da Graças estava indo ou se a Maria da Graças estava voltando. O Evoaldo, ele refere-se às dificuldades, né, que ele encontrou. Ele colocou tudo em uma matéria que foi realizada, né, sobre esse acidente e sobre a Maria das Graças. Ainda assim, ele, pelas poucas, né, pelas fontes que ele conseguiu, poucas material e tudo, ele ainda conseguiu fazer uma matéria
sobre a Santa de Piripiri em 2012, né? Isso já vão há alguns anos e pipipi papapá, né? Mas é isso, né? Aproveitando o clima, né, por assim dizer, de festejos da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, contei para vocês a história dos nossos santos de casa, né? Como vocês puderam ver aqui, né? Realmente santo de casa também faz milagre, né? Que o diga o Calixto e a Maria das Graças, né? Então, assim, sei que o vídeo ficou longo, mas eu agradeço a você que ficou até aqui. E agora vai dar certo eu fazer a minha sequência que eu já havia planejado, viu? Espero que tenham gostado desse vídeo. E só lembrando de novo, ó, deixa um likezinho, espalhe aí que tem esse canal legal contando um pouco da nossa história, tá? Incentive a Biblinha a continuar a pesquisar coisas praticamente impossíveis, porque Piripiri é difícil de encontrar dados sobre a nossa história, né? Mas vou tentando. Então, muito obrigada a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.